esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus e tendes fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vai, como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conheceis, conhecereis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco, e não me conheceis, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditais que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo: quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e farão ainda muito maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Queridos irmãos e irmãs, vamos pegar o folhetinho que nós temos aí e vamos dar buscar uma explicação espiritual da primeira leitura do livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 6. Este episódio que hoje, nesse quinto domingo da Páscoa, nos é apresentado, é a vida da primeira comunidade cristã. São as primeiras comunidades geradas na fé. E aqui nós estamos no contexto logo depois do Pentecostes. Depois que o Espírito Santo desceu sobre a comunidade dos apóstolos que estavam reunidos, um grande entusiasmo da fé se espalhou sobre todo o mundo. As pessoas, elas tomavam uma decisão de se tornarem cristãs, porque via nos discípulos testemunho, via nos discípulos segurança de seguir a Cristo. Eles viam nos discípulos a empolgação que o Evangelho provoca na vida de quem se encontra com Jesus. Era uma vida transformada. E imediatamente as comunidades cresceram. Pequenas comunidades, antes era só ali o grupo dos discípulos, depois foi aumentando, e o próprio Atos dos Apóstolos diz no capítulo 2, que em uma única pregação que Pedro fez,
O número dos cristãos no mesmo dia foram 3.000 convertidos à fé cristã. E como todos vocês sabem, e a própria leitura de hoje ela diz que esse crescimento a maioria eram pessoas que vinham das religiões, da religião judaica, nos seus dois segmentos: judeus que eram helenísticos, que eram da descendência grega, que eram de tradição grega, de cultura grega, de família grega, mas que foram educados na fé judaica, e muitos que eram judeu de raiz abraâmica, né, de raiz mais tradicional. Havia a mesma divergência que às vezes nós encontramos no tempo atual entre católicos progressistas e católicos tradicional. Aí tem aqueles que é meio termo. É mais ou menos esse contexto que acontece dentro das comunidades daquela época que a leitura hoje nos transmite. Havia divergência, havia dificuldade, como ainda hoje há. Havia problemas, havia situações que os discípulos ficavam preocupados, havia muita cobrança da própria comunidade aos apóstolos. É tanto que o resultado da leitura de hoje é o resultado de uma comunidade que está cobrando uma decisão, uma intervenção da própria comunidade apostólica. Os apóstolos estavam empolgados no Evangelho, formando novas comunidades, pregando, catequizando, fazendo visita às famílias, aderindo novos membros, fazendo com que eles se tornassem cristãos, eram batizados, recebiam unção, imposição de mãos. Os discípulos têm autoridade espiritual de expulsar o demônio, de expulsar a presença do mal da vida das pessoas. Ou seja, havia uma grande missão da comunidade apostólica. E ao mesmo tempo que havia uma grande missão, havia também dentro da comunidade, dentro da igreja, picuinhas, brigas, contendas, insatisfação. Havia maus desejos, mal querer de muitos. Porque é isso que acontece quando nós lidamos com muita gente. Então os discípulos, com sabedoria, guiados pelo Espírito Santo que agora tinha revestido eles, então eles reúnem a comunidade numa grande assembleia e eles dizem: então nós vamos eleger do meio de vós, vamos escolher 7 homens de boa fama e boa qualidade, ou era 5, se eu não me engano. 7 homens de boa fama. 7 homens que foram escolhidos dentro da comunidade. Aqui é a instituição de uma das dimensões do sacramento da ordem, o que nós chamamos o primeiro grau da ordem, o diaconato. Foram escolhidos 7 primeiros diáconos da igreja. Eles foram escolhidos em assembleia e em oração, porque quando a igreja ora, Deus escuta. Quando a igreja ora, Deus trabalha. Agora, quando a igreja se reúne para criticar, para às vezes ver os defeitos da vida do irmão, Deus não está presente. Está às nossas vontades. Então aquela igreja primitiva se reuniu, orou a Deus, estavam repletos do Espírito Santo, porque escolheram homens bons, diz o texto que eram homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria. E os discípulos impuseram as mãos e ordenaram, deram a missão àqueles 7 homens, os 7 primeiros diáconos da igreja. É tanto que um desses diáconos vai ser morto na presença de Saulo,
que depois vai se tornar o grande Paulo apóstolo. É o Estevão. Ele vai ser apedrejado, nós ainda vamos ver, se eu não me engano é no domingo que vem, vai ter essa leitura de Estevão sendo apedrejado. Então, na presença de Saulo de Tarso, que foi um grande perseguidor. Então a igreja, irmãos, ela não nasce de repente, ela nasce com dificuldades, ela nasce com problemas, ela nasce com seres humanos que às vezes não se entendem. Ela nasce com seres humanos que às vezes querem humilhar o outro. Ela nasce com seres humanos que querem ser mais orgulhosos, soberbos do que o outro. Na dificuldade nasce, mas quando o Espírito Santo vem, ele vem para todos, para nos guiar no mesmo caminho. Então, a leitura de hoje apresenta o nascimento da igreja que nasce em Cristo. Vamos ler a segunda leitura um pouquinho também. São Pedro agora está escrevendo a uma comunidade que já tem uma caminhada de fé. E esta comunidade que ele escreve é uma comunidade de pessoas unidas, mas que ao mesmo tempo passa pela dificuldade da perseguição. Há medo dentro do coração de muitos, há uma certa insegurança, uma certa desconfiança, mas Jesus está lá. Aí Pedro escreve a essa comunidade dizendo assim: caríssimos, presta atenção, vamos ler lá juntos. Caríssimos, digam: aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrosa aos olhos de Deus. Aproximai-vos do Senhor, pedra viva. Quem é pedra viva? O Senhor. Quem é pedra viva? O Senhor. E Pedro está dizendo, numa linguagem bem parecida com a linguagem grega, Pedro está dizendo: olha, o Senhor, ele é a pedra viva desta comunidade que nós estamos vivendo. Todos nós sabemos, irmãos, qual é a função da pedra dentro da construção. Sem pedra, ninguém consegue edificar um prédio, ninguém consegue edificar uma casa. Sem pedra, nós não temos alicerce seguro numa construção. E a pedra de todo tamanho. Aqui tem os engenheiros, eles sabem disso, né? Que precisa de pedras grandes numa parte, precisa de pedras finas em outra, precisa de uma pedra mais acherenhada em outro momento, precisa de pedras polidas para dar brilho e segurança, precisa de pedras grandes que ficam escondidas e que nós não estamos vendo, mas nós sabemos que nessa construção aqui por baixo deve ter pedras grandes, nós não estamos vendo. Então, Pedro está dizendo para a comunidade que esta comunidade, ela é edificada por uma pedra viva. Quem é esta pedra viva? Quem é esta pedra que edifica a igreja? É Jesus. E que muitas vezes a gente não vê, mas ela está aí, viva no meio de nós. É por isso que a igreja, ela não se acaba no mundo. Ela já ultrapassou milhares de dificuldades, mas ela permanece inabalável, porque ela é edificada em Jesus. É a pedra viva que sustenta. A gente pode até ter confusão dentro, nós podemos até ter confusão no meio de nós. Vocês sabem, tem até uma piada que diz que Napoleão Bonaparte um dia chegou em Roma e foi procurar o Papa e disse: eu vim acabar com a igreja católica. Aí um cardeal se levantou e disse: o senhor não vai conseguir, que a gente já tem pelejado demais e ainda não consegue.
Porque dentro do nosso meio pode haver divisão, confusão, intriga, inveja, raiva, briga de padre com padre, briga de padre com bispo, de gente que fala mal do Papa e que vai isso, aquilo, outro, e muitos dizem a igreja vai se acabar. Vai não, porque ela é edificada, a palavra diz, ela é edificada na pedra, rocha, pois a pedra da igreja, quem é, irmãos? É Jesus. É São Pedro que está dizendo. Pode nós tentar, pode todo mundo se afastar, mas a igreja de Cristo permanece a mesma. E quem tenta destruir não são os inimigos que estão fora, mas é os inimigos que estão dentro, que se divide, que cria confusão, que acha que é melhor, que agora conhece a verdade. E agora, meus irmãos, nesses tempos de mídia social, de rede social, a gente não sabe quem é que sabe mais da igreja, se é o A, o B, o C ou o D. É tanta gente que tem conhecimento e esquece que o único fundamento é Jesus. São Pedro é que está dizendo isso para nós. Ele foi escolhido por Deus, honroso aos olhos de Deus. Do mesmo modo também, vós como pedras vivas, formai um edifício espiritual. Aí São Pedro está dizendo, nós também somos pedras vivas. Eu não sei que tipo de pedra é você. Se é uma pedra pequena, se é um xerém, se é apenas um grãozinho de areia, ou se é uma pedra grande, porque às vezes dentro do nosso coração tem uma pedra bem grande, que atrapalha o nosso processo espiritual. A gente às vezes até quer crescer espiritualmente, mas a pedra de dentro, ela se manifesta aonde? No nosso orgulho, nas nossas raivas, nas nossas picuinhas, nas nossas briguinhas, nas nossas contendas particulares. Do nosso modo de pensar, nós queríamos que fosse assim. Nós se fechamos e às vezes deixamos o nosso coração se petrificar, mas não é essa pedra que Pedro está falando. Ele está falando de uma pedra viva. Quem é uma pedra viva? É uma alma generosa, uma alma que perdoa, uma alma resiliente, uma alma que agrega, uma alma que se encaixa na construção. Não é alguém maior que extravasa o lugar, mas ela vai se encaixando no lugar que lhe é proposto. Já pensou se as pedras que foram colocadas aqui falassem? Elas iam dizer, aqui não é o meu lugar, mas elas foram se encaixando, elas foram se tornando fáceis de modelar para poder edificar a construção. Nós, como pedras vivas, nós somos cabeça dura, nós queremos fazer a coisa do jeito que a gente quer, na hora que a gente quer, nós queremos se encaixar em lugar que não é o nosso, nós queremos fazer a nossa vontade e não a vontade de alguém que edifica a igreja, de alguém que edifica a comunidade, porque a pedra que era para encaixar, ela está sendo pedra de tropeço. A palavra de Pedro está dizendo para nós, nós precisamos se encaixar na construção e na edificação do reino de Deus. Pergunte que está do seu lado, irmão, que pedra é você? Escuta, vê o que ele vai te dizer. Escuta se ele é uma pedra viva. Tu é uma pedra grande ou tu é uma pedrinha pequena? Ou é só um xerenzinho, seu Cosmo? Seu Cosmo está dizendo, é só um grãozinho de areia. Então, Pedro diz para nós pedras vivas, hoje, com efeito está escrito e se lê, eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confia,
não será confundido. Essa pedra viva é Jesus. Quem confia em Jesus não é confundido. Diga. Glória a Deus. Vamos ler o Evangelho, gente. O Evangelho é lindo de hoje. O Evangelho de João, capítulo 14, versículo do 1 ao 12. Esse cenário do Evangelho de hoje é o cenário que Jesus participa da última ceia. Jesus acabou de lavar os pés dos discípulos. Jesus acabou de instruir sobre o amor, sobre o perdão. Jesus acabou de fazer gestos que fez com que os discípulos pudessem tomar uma posição de serem homens cheios do Espírito. Mas ele agora está se despedindo daquele grupo. É a última palavra que Jesus diz antes dele sair para o Getsêmani para fazer a oração da noite. E lá ele vai ser preso pelos soldados romanos, amando do imperador, e entregue por um dos seus discípulos chamado Judas. Jesus lavou os pés de Judas. Jesus agora tem um discurso bonito para os seus discípulos, dizendo: não se perturbe o vosso coração. Vamos dizer. Veja como o mestre é alguém que ama aquele grupo que não corresponde com esse amor. Jesus está prevendo o que vai acontecer. Ele sabe que Judas vai entregá-lo e daqui a pouco ele vai ser preso. Ele sabe que aquela comunidade de discípulos vai se dispersar, vai se esfarelar, todos vão correr. Ele sabe que o discípulo que ele mostrou o monte, ele sabe que o discípulo que ele segurou na mão quando estava afundando, ele sabe que o discípulo que ele fez tudo para curar a sua sogra, ele sabe que esse discípulo também vai traí-lo e vai dizer que não o conhece. Jesus está fazendo o discurso para preparar esses discípulos que vão se decepcionar com a sua morte e dizendo a eles: não perturbe o vosso coração. Jesus está dizendo para nós que estamos aqui hoje, que temos preocupações, que temos problemas, que temos dificuldades, que passamos por percas, que sofremos angústias, que passamos por tantos problemas. Jesus está dizendo para mim e para você hoje: não perturbe o vosso coração. Qual é a condição de não perturbar o coração? Tenham fé em Deus e tenham fé em mim também. Qual é a condição? Os discípulos ouviram o discurso de Jesus. Judas, quando Jesus terminou, que ele saiu para o Getsêmani para a oração, Judas saiu e foi para a casa de Caifás. Pedro acompanhou Jesus, alguns outros discípulos foram com ele, ficaram dormindo, esperando Jesus terminar a oração. Quando de repente chegou a comitiva de soldados para prender Jesus, liderada por Judas, Judas vai lá, taca o beijo em Jesus, e os discípulos e os soldados o prendem. Pedro foge, os outros discípulos fogem, todo mundo fugiu, Jesus ficou só. Jesus foi levado sozinho. O Pedro, que era o discípulo que Jesus mais amava, diz o texto, que Jesus confiava coisas grandes a Pedro, que Jesus tinha salvado a vida de Pedro dentro da água. O Pedro fica de longe, vendo Jesus sendo levado, acompanha até o pátio do governador. Jesus está lá participando do momento humilhante.
O Pedro de longe, uma escrava, diz o Evangelho de João, coisa que eu acho mais fenomenal é isso, diz que uma escrava reconheceu Pedro e vai até ele e diz: tu também não era um dos que estava com ele? E Pedro nega 3 vezes, diz que não era. Irmãos, quando João diz que uma escrava pergunta a Pedro, ele está querendo dizer que uma escrava não era ninguém. Pedro negou Jesus diante de uma pessoa que não tinha o valor de um cachorro. Pedro negou Jesus diante de alguém que não tinha nenhum valor, que não podia fazer nada contra ele, que não tinha voz ativa dentro de lugar nenhum, era apenas uma escrava. E isso João deixa muito claro para dizer que Pedro foi no mais profundo da sua miséria, foi no mais profunda humilhação dentro de si, pois ele negou Jesus diante de diante de alguém que não poderia fazer nada contra ele. E Jesus permanece lá diante de todos esses que o negaram, mas Jesus havia dito a ele: nada disso deve perturbar o vosso coração. Tenham fé em Deus e tenham fé em mim também. A promessa de Jesus se estende para todos aqueles que creem. Irmãos, os teus pecados e os meus pecados não se compara à graça que Deus tem para nós. As nossas fraquezas não se comparam em nada da grandeza do que Jesus quer nos dar ao ouvirmos a sua palavra e seguirmos a sua voz. Quando nós nos colocamos como julgadores e apontadores do defeito do nosso próximo e esquecemos de olhar para dentro de nós, nós precisamos voltar ao capítulo 14 do Evangelho de João, pois ele diz: para todos nós, não perturbe o vosso coração. Não se perturbe com estas fraquezas. Não se perturbe porque tu negou-me diante de alguém que não poderia fazer nada contigo. Não se perturbe diante das fraquezas e dos fracassos que a vida pode nos fazer levar. Pois aquele que é maior está no meu e no seu coração, é Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.